Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês nesse dia gelado de São Paulo? Deixa eu já chamar nossos amigos que vêm conversar com a gente, que a gente achou que estivesse conversando ao vivo e a gente estava, na verdade, falando pelo telefone. Olha que beleza, ia ser um estrago. Oi, Clá, tudo bom? Camila, já convidei o Guto e o Pedro para entrarem. Clá, você quer participar também? Eu acho que dá. Vou chamar o Guto de novo. Eu estava no maior bate-papo com o Guto e, na verdade, a gente estava era falando no telefone. Olha que beleza. Inclusão digital é uma coisa do outro mundo mesmo. Eu já convidei o Guto para entrar. Ô, Clá, você faz um favor para mim, avisa para ele que eu já fiz o convite para eles entrarem. A gente vai conversar hoje com... Recebendo um bate-papo. Não. O Guto está entrando por ligação de telefone, claro. Conversa com ele para mim. Eu já pedi para ele entrar pelo vídeo do Insta. A gente estava conversando pelo telefone e a gente não se deu conta que a gente não estava ao vivo ainda. A gente vai conversar hoje, pessoal, sobre o Dia Mundial do Orgulho Autista. Oi, pessoal, de novo. Agora o Guto entrou. Oi, Guto. Pronto. Já convidei o Guto para entrar. A gente vai conversar com o Guto Maia e com o Pedro. Lá, agora deu certo. Tudo bom, gente? Boa noite. Tudo bom, Pessoal, Mônica? tudo em ordem? Eu estou aqui numa conversa Tudo certo. muito gostosa com o Guto Maia e com o Pedro, são nossos convidados especiais de hoje. A gente vai falar sobre o dia de amanhã, dia 18 de junho, onde é comemorado o Dia Mundial do Orgulho Autista. Ô Pedro, o que esse dia significa para você? Significa o dia das nossas raízes autistas, né? A gente é autista e eu tenho muito orgulho de ser autista. O que é ser autista para você, Pedro? Autista 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 é um neuro, uma neurodiversidade, uma neurodiversidade. Autista não é síndrome, não é doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, do encéfalo, da cabeça. Um transtorno do neurodesenvolvimento, É um jeito autismo. diferente de estar no mundo, né? Isso, verdade, verdade. Mas o autismo tem qualidade boa. Ele tem o hiperfoco, que é a renitência, é a repetitividade, é você sonhar e até o osso, até você conseguir aquilo que você sonha. Coisa que as pessoas teoricamente neurotípicas têm dificuldade. E me explica um pouco dessa sua questão com a África, de onde veio isso? A minha paixão pela África, ela
ela permeia eu, é minha paixão, e permeia eu, é minha paixão, é a África. Eu tenho muita vontade de conhecer, especialmente Angola, né? Porque, tanto que a gente está falando com um angolano, né? E a minha paixão é a África, é conhecer as tribos da África. Uhum. 6 anos que eu venho pesquisando a África. É o seu hiperfoco, né, a África? Isso, meu hiperfoco é a África. Uhum. E você sabe o que te despertou tanto interesse assim? Não entendi. Não entendi. Por que a África te gerou tanta curiosidade? Por que que a África me gerou tanta curiosidade? Por os ancestrais, as tribos. Porque a África é o berço. Tá? Muito legal isso, muito legal. E como é que você chegou a essa conclusão que a gente vai voltar, que você vai conhecer de onde a gente veio, das nossas origens? Eu cheguei a essa conclusão porque eu venho pesquisando a África, eu venho pesquisando muito a África, e eu sei que a raiz começou lá. A raiz da nossa humanidade começou lá. Começou em Aham, Afar, na Etiópia. Desde 2010, cientificamente, que a nossa tataravó, Australopithecus, ela é nossa tataravó, ela é de Afar, na Etiópia, que é um aham, país africano. Então, eu sei que a origem veio de lá, né, da África. uhum, É, é, a, a origem é a África, né? O nosso berço da humanidade é a África. E aí o homem não começou no mundo todo, o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, ele não começou no mundo, ele começou na África. E aí ele foi espalhando, espalhou para as Ilhas Arábicas, e aí foi descendo e está hoje no mundo todo, a nossa espécie. O Homo sapiens sapiens, que é a atual espécie nossa, ser humano atual. muito legal, muito legal. E você tem ideia, assim, eu tenho um dos meus filhos, ele tinha paixão pelo Egito. Ele ainda não conseguiu ir para o Egito. Da mesma forma que você tem a sua paixão pela África. O que você está Eu fazendo tenho minha paixão. para você realizar esse seu sonho? Como é que você está investindo nisso, Pedro? Estamos em contato com a Binhas de Angola, o secretário de Educação, e ele vai ajudar a gente a ir para a África. Tá, muito legal. Você tem ideia de quando isso vai acontecer? Quando a pandemia deixar. Tá acabando, né? Acaba. Eu quero ir para Angola. Ah, que legal, Pedro. Aí você vai fazer um blog contando pra gente da saída para Angola, tudo, como é que vai ser? Com certeza, Ney. Tirarei muitas fotos das tribos. Por exemplo, tem uma que eu gosto bastante, que são os Macubais, que é uma tribo que em pleno século XXI continua mantendo suas tradições semi-primitivas. É uma tribo que mistura modernidade com semi-primitivismo. Continua em pleno século XXI mantendo seu semi-primitivismo. O que é uma tribo que mantém um semi-primitivismo? Me explica. Uma tribo que mantém, é uma tribo que mantém a semi, assim, não chega a ser o primitivo, porque quando fala primitivo primitivo é antigo, primitivo é muito Primitivo, antigo, né? Quando fala a gente pensa primitivo, em é muito primitivo, a gente antigo. pensa em água fria, não ter luz, não ter internet. Quando a gente pensa em primitivo, é isso que a gente pensa. Isso, isso. Mas tem tribos na África, tem tribos primitivas que ainda não usam roupa, enfim, né? Tem tribos primitivas. Quando é primitivo é porque é antigo. Ele é antigo, Tá. ainda a tecnologia ainda não acolheu eles, né? Não chegou neles. Quando fala primitivo.
quando você fala eu vivo de forma primitiva, eu vivo de forma antiga, como ainda a tecnologia ainda não acessou eles. Agora, uma Aham. tribo semi-primitiva é uma tribo que ainda vive antes, ela vive um pouco antes do primitivo, totalmente. Então, em pleno século XXI, ela mantém o seu semi-primitivismo, que é as suas semi-pré-tradições, né? As suas o pré-primitivismo. Mantém as tradições, mantém sua história, né? A sua forma Isso, sua de ser e cultura. estar no mundo. Tá. Você tem 22 anos, né? Eu tenho 22 anos. E o seu pai, ele começou a se dedicar à questão de reabilitação e do desenvolvimento humano a partir de quando você era pequenininho ainda, né? Eu estava estudando, estava Antes, fazendo lição de casa. sim, antes, por causa da minha avó, que minha avó, a Nilza, foi cadeirante 13 anos, então ele começou antes, aí eu nasci em 1999 e hoje eu tenho 22 anos. Tá, então, Minha na avó foi verdade, cadeirante, minha avó a Nilza, ela foi cadeirante 13 anos, então ele começou antes, e aí quando eu nasci, aí sim ele começou mesmo, a Especialização. especialização. especialização, né? Os filhos sempre nos especializam, né, Guto? Com certeza, foi um aprendizado assim diário e permanente, né? Aprendo até hoje, então foi muito rico, né? Eu tenho 3 filhos mais velhos, né? Então todos eles são brilhantes, formados, todos eles muito bem encaminhados profissionalmente nas suas formações. E quando o Pedro nasceu, tudo que eu sabia de educação, eu sou professor desde os 16 anos, né? Tudo que eu sabia de educação foi por água abaixo, né? Então aí eu tive que reaprender tudo com ele, né? Porque não tinha manual e naquela época, 22 anos, era muito precária a informação que existia sobre deficiência, especialmente o autismo, né? Até hoje o autismo é uma incógnita, o maior mistério do cérebro humano no setor de deficiências é o autismo, por conta de que ele é absolutamente tudo que você imaginar, contempla, o autismo contempla tudo que você possa imaginar de níveis, né? Os 3 níveis de autismo contempla. Então, a pessoa autista, ela pode ir de A a Z na sua forma de ser sensorial, intelectual, de habilidade, ter altas habilidades, isso confunde muito, né? Então, o Uhum. autismo é um aprendizado diário, permanente, né? A gente nunca, ele é a própria incoerência do ser humano, né? O ser humano com todas as suas incoerências, o autismo parece que sintetiza tudo isso. E é muito rico, né, para nós pesquisadores, né? Isso foi muito rico e nós tornamos, assim, nós criamos juntos uma cumplicidade de aprendizado diário permanente entre a família mesmo, né? Isso foi muito saudável, porque a gente se ensina o tempo todo, o amor é fundamental para né, construir essa realidade. Então, para todos os nossos alunos, né, o Pedro é professor comigo, hoje, de pessoas com deficiências variadas, né? O maior ensinamento que nós damos para a família é esse, né? A pessoa com deficiência, ela precisa ser feliz todo dia. Essa é a chave. Essa é a chave. Isso é fundamental. Se ele vai escrever, se ele vai ler, se ele vai andar, isso vem depois. Primeiro ele precisa ser feliz dentro do que ele consegue, da limitação que ele tenha, e a partir daí você vai construindo conteúdo, construindo o que você acredita como cultura familiar, digamos, né? Mas ser feliz é fundamental. Ele não pode ser torturado porque ele não consegue ou aprender ou dar o retorno. A família não pode se envergonhar de uma pessoa que tem dificuldades, pelo contrário. Então, esse foi um grande aprendizado, né, que eu tive através dos meus filhos mais velhos, meus alunos, e que o Pedro passou muito isso para a gente também. Ele tem um amor universal hoje em dia, né? Verdade. E isso é muito rico, não é? Uhum. Isso é uma riqueza que nós temos, né? Eu acho que a gente, quando fala
na pessoa com deficiência, independente de qual deficiência a gente esteja falando, a gente precisa falar primeiro em qualidade de vida, né? Depois a gente vai falar em quantidade de vida. Eu acho que a gente troca muito as coisas, né? E Exatamente. isso é difícil até para a gente mesmo, porque a gente pensa primeiro no que ser, no que fazer, no como estar, no como, para depois a gente ver até que ponto a nossa vida está tendo qualidade diante de tanta demanda que a gente dá para a gente mesmo. E a Né? gente se torna infeliz, né, Mônica? Você se autopressiona e você, quando sem perceber, você está estressado, você está infeliz até com um bom emprego, com um bom trabalho, com bons relacionamentos. Você fala, puxa, por que eu não estou feliz? Eu só queria estar feliz, não é? Então, essa é a chave. Eu estou feliz, não é? Eu consigo ler, eu consigo escrever, consigo andar, mas eu sou feliz. Então, eu acho que é o contrário, né? Você primeiro precisa ser feliz para depois alcançar o que for possível. É o limite. Eu concordo. Isso acho que com todo e qualquer filho, né? Porque às vezes a gente, como pai, a gente vai colocando as nossas expectativas, os nossos sonhos em cima desses filhos, a gente não pergunta se é isso que eles querem, e a gente vai sobrecarregando esses meninos, né? E é sem querer e é inconsciente, mas é isso que a gente faz. Cultural, né, Mônica? É cultural, é educacional. Os erros vêm se acumulando durante os séculos, praticamente, né? A nossa cultura tem essa deficiência, né? E deságua neles. Então, a pessoa com deficiência, ela já nasce, já cresce culpada. Ela tem culpa de ser uma pessoa que não alcança o que os pais gostariam que ela tivesse, alcançasse, fosse, né? E isso é muito ruim para eles, né? Quando a gente olha para eles com pena, com cobrança, com culpa, não é? Isso para eles é o fim. Não é? E é o olhar, não precisa nem falar, nem xingar, nem se irritar, mas quando você olha para uma pessoa que você sente alguma coisa ruim por ela, né, ela sente isso demais, então jamais isso pode acontecer. Deveria, né, acontecer. Você sabe que o Instituto faz um trabalho de acolhimento no momento da notícia, né? A gente já conversou sobre isso lá no passado. Maravilhoso. Então, a gente vai... Deu uma travadinha. Eu acho que é nesses momentos que a gente se percebe preconceituoso, em primeiro lugar, em relação aos nossos filhos, que a gente vai reescrever as nossas histórias e a gente vai olhar para os nossos filhos com um olhar de... Eu não vou falar com olhar de compaixão, porque não é essa palavra, mas é a palavra que me veio. Mas é com um olhar de não cobrança, de eu sei que você está fazendo o seu melhor sempre. Né? Mas a gente precisa primeiro mudar lá dentro, como pai e como mãe. Sem dúvida. E isso é muito, muito, muito difícil, não é? A gente, você tem uma expectativa, né? As pessoas, especialmente os casais jovens, os casais que estão sonhando com uma determinada idealização de vida, né? Quando vem uma criança que não é a esperada, obviamente ninguém se prepara para ter uma pessoa com deficiência para cuidar o resto da vida, a pessoa sente uma série, tem os protocolos, né? Tem os protocolos todos que passam assim da tristeza, da revolta, todos esses protocolos acompanham todas as famílias, né? Então, o que acontece de muito ruim em termos de habilidade de profissionais é que não há ainda, está melhorando, sem dúvida, mas assim não há um profissional especializado para dar a primeira notícia para a mãe, especialmente. Não é? Isso é fundamental, fundamental. A forma que é recebida essa primeira notícia vai fazer toda a diferença no futuro. Não é? Então, isso é fundamental. Eu estava ouvindo um pouco o podcast seu com a Clarissa, e você fala um pouco da trajetória, né? Até você ter o diagnóstico do autismo. Foram 12 anos, né?
Eu tenho uma experiência não com autismo, mas com os transtorno de déficit de atenção, que também eu falava que tinha alguma coisa de diferente, mas ninguém acreditava na mãe que estava vendo que tinha alguma coisa de diferente ali, né? A E, mãe a gente, sabe, né? e o pai também sabe, né? A gente Sim, está. mas a mãe é muito forte, né? Eu te perdi um pouquinho. A mãe é A muito. mãe, a mãe é muito forte, a intuição da mãe é uma coisa absolutamente poderosa, né? E é Então, interessante porque as pessoas falam: ah, você está se escondendo atrás de um diagnóstico. E, na verdade, o diagnóstico explica a vida para a gente, né? exato. O diagnóstico ele é um protocolo, né, importante para você, a partir daí, ter mais direitos, a partir daí você ter mais caminhos, não é? Porque o que acontece, o Pedro, por exemplo, né? O Pedro nasceu muito comprometido, a gente sabia que ele tinha sérios problemas, então a gente não tinha certeza se ele ia andar, se ele ia falar, se ele ia ouvir, ele tem 70% de visão, ele não ouvia, ele precisou fazer um tratamento longo para poder, operou, inclusive, ele não tinha tônus. Então, são coisas que, para um pai e para uma mãe, é muito sofrido, não é? Muito sofrido você acompanhar e imaginar o futuro de muita dificuldade que vai ser. O que acontece? Quando você não tem o nome do que ele tem, você sofre muito, muito mais, porque você gostaria de ter orientação, literatura, encaminhamento, pessoas iguais para você se desabafar, pessoas iguais para você falar, puxa, meu filho também é como o seu, e aí, como é que a gente vai evoluir com todas essas dificuldades, enfim, a gente se ajuda, né? Mas quando você não tem o rótulo daquilo, a dificuldade é maior. Mas você sabe que tem o problema, que tem aquela dificuldade, você não sabe o nome. Então, o nome, ele não vai mudar o que você sente em relação à dificuldade que você vê acontecer, mas ele te ajuda, pelo menos nos direitos, a ter direito de um ensino adaptado, a ter direito de condução, a ter direito a remédios, enfim. É uma série de fatores que o rótulo te ajuda a ter literatura, a ter um acompanhamento melhor, mais encaminhado para o futuro. Você começa a olhar outras crianças que já são adultas ou que estão mais velhas com a mesma deficiência e fala, puxa, não é tão terrível como a gente já... Enfim, sempre há uma grande esperança, né, de você conseguir fazer aquilo ser revertido de alguma forma, né? O autismo não tem ilusão, ele não é doença, então ele não tem cura. Isso daí é fundamental, a família se conscientizar disso, que é muito difícil, a família aceitar, a família não esconder, a família enfrentar, e aí sim construir, porque enquanto não houver aceitação, não se constrói. Fica só rodando em falso e fica só se enganando. Você engana os outros, você se engana e você vai sofrer profundamente cada vez mais, porque você está, sobretudo, enganando aquela criatura que precisa de ajuda. Você está enganando aquela criança, aquela pessoa que está... Isso é terrível para o futuro dela. Aquilo pode ser fundamental para ela ter uma série de fatores de não falar, não conseguir alcançar as coisas básicas, não é? Então, é uma coisa que você precisa primeiro fazer um tratamento assim muito forte consigo próprio, com a esposa, enfim. 30% dos homens, quando nasce uma criança com deficiência, abandonam as mulheres, né? Então, o homem ele tem muito mais fraqueza para enfrentar essa realidade do que a mulher, né? A mulher, ela encara isso como dela, assim como a sociedade tem que encarar uma pessoa com deficiência como dela. Ela não pode jogar para baixo do tapete, sabe? Ela não pode fingir que essa pessoa não existe. A minha mãe foi cadeirante 13 anos
numa época em que não tinha calçada, não tinha respeito, não tinha assim, dignidade. Então ela sofreu profundamente. Isso daí que foi a minha grande inspiração, na verdade, para o ativismo que nós desenvolvemos hoje em dia, né? Nós temos muito prazer nisso, né? Mas a minha mãe sofreu profundamente durante muito tempo, e ela era uma pessoa ativa, uma pessoa que fazia tudo para a família toda. Aí ia começar da própria família, a família se afasta, os amigos se afastam, sabe? A pessoa vai se sentindo cada vez mais solitária, e é a realidade, né? Então a deficiência, ela tem esse fator social, que é a falta de habilidade que a sociedade, e de humanidade mesmo, né? De empatia, de respeito. A sociedade não sabe lidar com a pessoa que não acompanha os padrões que a sociedade espera para valorizá-la, na verdade, né? A sociedade espera que o padrão seja o melhor possível para ser valorizada enquanto sociedade. E ela tem vergonha de quem não acompanha isso. Ela tem vergonha de ter que ajudar financeiramente, inclusive, pessoas que não conseguem produzir, né? Não consegue produzir. Então, tudo isso são fatores que a sociedade ainda está muito atrasada nesses fatores, né? E o nosso trabalho é muito nesse sentido. Conscientização, né? Ô Guto, até que ponto alguém virar para você e falar que um exemplo de autismo é o Elon Musk, mais atrapalha do que ajuda? Então, tem o Elon Musk, tem o Messi também, as pessoas falam muito do Messi, não é? É que o As Elon pessoas Musk é falam fora muito da vez, do né? médico. As pessoas falam muito do médico, né? Do doutor, Do doctor. good Good doctor, né? Good doctor, doctor. Good doctor. Quer dizer, então são exemplos louváveis, no caso, né? Eu acho que são exemplos louváveis, não é? Agora, o que acontece? O Pedro, com 12 anos, depois de uma peregrinação assim, muito sofrida, ele foi diagnosticado no Hospital das Clínicas, né, por um grande especialista, né, Estevão, especialista em autismo. Ele foi diagnosticado como o CID-10 84 5, que é o síndrome de Asperger, né? A síndrome de Asperger, ela é um engano, né? A sociedade científica, a comunidade científica, ela percebeu que síndrome de Asperger é um engano teórico que eles mudaram, inclusive, né? No Brasil ainda se usa esse termo, mas na Europa já não mais, né? Já não está no CID-11 e a terminologia síndrome de Asperger já não é mais usada. Está dentro do espectro do autismo, nível 1, 2 e 3. De suporte. De suporte, né? Nível 1, 2 e 3, de suporte. O suporte é tanto a pessoa que tem mais ou menos comprometimento, ela suporta muito mais também o ensinamento, ela suporta muito mais a agressão e a social, digamos assim, né? E a mesma forma também o suporte que ela precisa de amparo e de proteção. A síndrome de Asperger, ela é um engano porque o autismo não é síndrome, começa pela definição. O autismo não é síndrome, é um transtorno, não é do neurodesenvolvimento central. Então, é uma coisa que está ligada, não é, ao sensorial, está ligado muitas vezes ao intelectual, porém, tem comorbidades, é onde engana muito também. Tem comorbidades, tem doenças associadas. Então, autismo não é doença, mas se você pega um autismo com depressão, é um autismo doente, é um autista doente, mas ele tem depressão, não é o autismo. E isso engana muito quem não conhece, quem está de fora. O autista agressivo, por exemplo, que o autista não é agressivo. A agressividade vem de comorbidades associadas, como ele foi tratado, como ele recebe as suas dificuldades sensoriais. Muito barulho leva, por exemplo, alguns autistas a terem estresse sensorial, isso torna ele agressivo. Enfim, são vários fatores que não é o autismo que determina, e sim as comorbidades. São
fatores. Então, como não é uma síndrome, o Asperger já está descartado. E o Asperger tornou as famílias, na verdade, competitivas da pior forma possível, sabe? Competida na desgraça. Por exemplo, meu filho é menos desgraçado, né? Menos deficiente, tem menos deficiência que o seu, ou coisa que vale, assim, coisas estúpidas, né? Que você começa a ver as famílias se debatendo por insanidades, na verdade, né? Porque o Asperger começou a ser o símbolo do autista genial, né? Então você pega um Asperger, então se eu tenho um filho que é Asperger, puxa, o meu filho é muito melhor que o seu, né? O seu é um autista que é comprometido, aquele que balança, aquele que é muito severo, não é? E você se sentia como família, né? Falar, puxa, não, mas o meu filho é Asperger, ele é um gênio, ele vai ser um gênio da matemática, vai ser um gênio da física, da química, como todos são. Então, isso gerava um grande sofrimento, na verdade, nas famílias, né? Então, por isso que a ciência já determinou que não existe mais a síndrome de Asperger, não existe mais. Então, ter um filho que é síndrome de Asperger, você tem um filho que está dentro do espectro do autismo. Ele pode ser grau 1, 2 ou 3, mas ele não vai sair desse espectro também. Ele não vai sarar, ele não vai curar, ele não vai sair, deixar de ser autista. Ele vai continuar a vida toda autista. Agora, se você tratar bem esse menino, se você der confiança, segurança, o que ele conseguir ter de melhor, você vai conseguir fazer ele atuar. Ele pode ser nível 2, ele passa a ser nível 1. Né? Da mesma forma, o contrário. Se você agredir uma pessoa com autismo, se você menosprezar, desprezar, fazer o bullying, né, que é uma palavra super bonita para uma coisa tão terrível, né, que eles sofrem, você vai, e a família não der o amparo necessário, né, de segurança, ele vai até o nível 3, né, se você não tiver o cuidado suficiente. Então, ele circula de níveis, mas ele não vai sair desse. Então, a síndrome de Asperger, quando dão esses exemplos do Elon Musk, é maravilhoso, né? Puxa, quem não quer, né, ter um filho? Agora, o Pedro, ele tem o hiperfoco dele. Né? O hiperfoco, ele faz a pessoa ser genial. Né? Quando você vê o Pedro, né, o Pedrinho estudando sobre tribos africanas e pesquisando a fundo e dando uma lição, ele dá aula de tribos, coisas que a gente mesmo jamais teria acesso se não fosse ele. Sabe, isso é genial. Né? Então, dentro que ele conseguir ser, ele é feliz. Se ele tiver pressionado e isso começar a ser estressante para ele, aí a gente tem que reconversar. Né? Amanhã, dia 18 é o Dia Mundial do Orgulho Autista. Você sabe me dizer por que é dia 18 de junho? Porque a síndrome de Down é dia 21 de março, porque é 21 de 3, né? 3 cromossomos 21. Por que desse dia específico do Dia do Orgulho Autista? Pode ser. Olha, eu não tenho essa informação também assim de uma forma muito decisiva, não, sabe? Eu acho que é uma forma de... Deve ter um porquê assim, mais profundo também, que eu desconheço também. Assim. A gente acha, depois a gente conversa sobre isso. A gente vai ter que continuar conversando, então. Eu vi uma estatística hoje que o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, nos Estados Unidos, ele está falando que a gente tem uma em cada 8 crianças, uma em cada 54 crianças de até 8 anos com autismo. Eu estava aqui conversando com meu marido, a gente começou a fazer umas contas. Se a gente pensar na grande São Paulo, a gente teria a população de Bauru inteira com autismo. A gente está tendo um super diagnóstico de autismo, ou é realmente, na verdade, quando a gente fala de um desenvolvimento neurotípico, um desenvolvimento que tem a ver com a função cerebral, o hipocampo e coisas lá de dentro, a gente não pode colocar o autismo como
uma característica do ser humano, em vez de falar disso como uma deficiência, porque todo mundo tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de estar no mundo. Aí vamos pensar, vai com mais agressividade, com menos agressividade, com mais interesse numa coisa, menos interesse em outra. Então, dependendo do estímulo que a gente vai dando para os nossos filhos, eles vão se percebendo agentes de mudança e de protagonismo dentro do nosso mundo. Será que não é essa a conclusão que a gente teria que chegar, Gu? A gente acredita muito nisso, sim, Mônica. A gente, inclusive, tem assim vários estudos, vários trabalhos que nós estamos desenvolvendo também, como tese, como teorias, junto a pessoas realmente que estão dedicadas à neurociência, estudo dessa área, né, tão desconhecida que é o cérebro. Né? O cérebro é a construção mais incrível da natureza. Né? É incrível, incrível. O cérebro é ele é um rabo de lagartixa, porque ele se recompõe, não é? Ele se amolda. Então, uma grande teoria que nós temos é que não existe cérebro são. Existe cérebro padronizado, adaptado à cultura local. Certo? Então, é muito relativo toda essa subjetividade, né, que você coloca em termos do que é certo, do que é padrão, do que é bem feito. Então, tudo isso vai acontecer uma discussão cada vez maior nesse sentido, porque realmente é uma maneira de ser com mais ou menos competência, capacidade, e assim, e atinge todos os fatores do ser humano, né? Sensorialmente, intelectualmente, a parte afetiva, não é? A parte de você se desenvolver com estímulos, né? Os estímulos adequados. Ele é um desafio, né? O autismo ele é absoluto desafio para todo educador. Então, por isso que eles sofrem. Os educadores eles se perdem muito quando vão tratar uma pessoa com autismo. Né? Porque não sabe como lidar. Não sabe como lidar. Então, o respeito ele é muito relativo. Né? Assim, a sociedade ainda vai precisar aprender muito para poder absorver o autismo. E esses números que você fala, eles são reais, né? São números estatísticos, são números que você convive, né? Nós convivemos o tempo todo, não é, com essa realidade. E como nós lidamos com deficiências múltiplas, variadas, porque tem o autismo, por exemplo, que tem outras associações tem o autismo, por exemplo, que tem um rebaixamento intelectual profundo, não é? Tem o autismo que é paraplégico, que tem paralisia cerebral, que não anda, que sofreu acidentes também e o tornou mais... Então, são vários níveis de autismo que é muito complicado alcançar uma definição única. Não é? Então, o autismo é realmente a incongruência que o ser humano apresenta. Né? A incongruência que o ser humano apresenta na sua forma de ser, agir e estar, o autismo tem todos esses painéis, o autismo consegue envolver. Né? Então, é muitíssimo complexo. Né? Os autistas, não, o Pedro, por exemplo, não é, a gente já ouviu muito na vida isso, que nos dói bastante as famílias, né? Mas é a realidade, né? De que ele não parecia autista, não é autista, está errado o diagnóstico, sabe? A gente ouve muito essas coisas assim pela vida, né? E isso daí é muito complicado para as famílias, né? Ouvir, porque nós convivemos, nós sabemos a realidade do dia a dia, qual é, né? As mães, elas, né, como você disse, as mães sabem, e as noites, eu convivo com uma mãe, além da minha, que foi cadeirante de 13 anos, eu convivo com a mãe do Pedro, né, há 23 anos, e a gente sabe como são as madrugadas dessa mãe quando estão em aflição, quando estão sofrendo, quando o filho tem convulsão, quando o filho tem, enfim, não consegue reagir às agressões que ele sofre na escola, coisa que vale. Então, a gente sabe o que uma mãe passa todo dia, né?
E são coisas que a sociedade não está nem imagina o que seja, né, essa realidade. Não é? Então, são A coisas sociedade vai que... falar que ela é mãe especial, né, Guto? Exato, exato. Ou então, pior, fala que não foi mãe o suficientemente dura, sabe? Assim, O autismo tem essas questões semana... também da mãe geladeira, né, que são mais difíceis ainda. Mas o que eu quis Exatamente. dizer... Essa semana, por exemplo, eu recebi um relato de uma amiga nossa que estava muito aflita, é psicóloga, muito aflita com uma mãe que está com um filho, 7, 8 anos, que está quebrando a casa inteira. E aí ela estava com um problema sério de conseguir conter essa coisa toda. E na escola ela estava sendo acusada de ser uma mãe desleixada, uma mãe que não conseguia pôr limite no filho, Uhum. sabe? Então, isso para uma mãe é a pior dor do mundo, né? Ser ainda acusada como culpada do filho estar, né, como está. Né? Eu sei o que é isso, porque assim, Você sabe disso. sei, né? Você não educa, você não dá limite, porque seu filho não senta para comer, porque o seu filho é respondão, porque o seu filho é sempre o nosso filho, né? E eu Exato. sei o quanto é difícil, né? E você sabe a minha história, quando meu filho tentou a primeira vez suicídio, foi assim, o que foi que você fez para chegar nesse ponto, Exatamente. né? Então, Exatamente. realmente tem horas que ser mãe é muito difícil. Agora, eu acho uma maravilha eu estar conversando com um pai, sabia? Porque são pouquíssimos pais que a gente conversa. É sempre a mãe que Verdade. assume, é a mãe que está à frente, é a mãe que está fazendo. Tem aquela questão que você falou, 30% vai embora, né? Eu Mas sempre eu sempre estive nos grupos de mães, sabe? Eu sempre fiz parte dos grupos de mães. Mas aí tem um fator, viu, Mônica? Tem um fator que eu respeito, reconheço e profundamente me coloco assim, solidário. Né? Então as pessoas falam, mas é a mãe do Pedro, tal, podem até pensar, né, que é algum tipo de desleixo no caso, mas não. O que acontece? Eu tenho 4 filhos, eu acompanhei o nascimento dos 4 filhos, eu tive primeiros anos, todos eles, eu tive assim muito próximo como pai. Então, quando o Pedro nasceu, ele era o primeiro filho da Rossana, minha mulher, né? E ela ficou, sem dúvida, como todas as mães ficam, né? Muito insegura, né? Sofreu muito, né? E eu com a minha mãe também, ela me ajudou muito com a minha mãe também, então teve um abalo emocional muito forte com essa vivência, né? E depois ela teve uma doença grave também, que levou 5 anos, né? Teve um câncer de mama, que foram 5 anos também paralelamente ou simultaneamente à nossa infância, na infância do Pedro. Tudo isso fez com que exija um respeito muito grande aos níveis e a limitação emocional, psíquica e de lidar com o tema. Não é? E eu, como tinha me proposto, quando o Pedro nasceu, a ser uma pessoa que viveria em função de fazê-lo feliz, não é? Eu me programei foram 20 anos de programação diária mesmo, né? Durante 17 anos, pelo menos, né? Eu fui trabalhando como um pesquisador mesmo, anotando tudo isso para mim seria e valeria como um trabalho depois de pesquisa científica, que é o que hoje nós desenvolvemos. Né? Eu quero trazer o Pedro até o doutorado. Isso daí foi uma coisa que, aos 12 anos, ele sofreu um surto de 1 ano e meio, que ele ficou fora do ar 1 ano e meio, mas durante isso eu tinha assim uma plena intuição certeira, tinha certeza que eu ia fazer dele uma pessoa feliz, sobretudo, e que fosse chegar à universidade. Ninguém podia acreditar nisso
ninguém acreditava, porque achava que era só um desabafo, era uma forma de descontrole que eu estava vivendo, né? E todo esse tempo eu tinha certeza que ele ia se tornar, porque o que acontece, eu ia fazer com que ele tivesse o maior proveito possível dentro da sua limitação. Eu não ia fazer dele um gênio se ele não tivesse esse prazer, essa alegria de ser-lo, não é? Porque ele tinha muito comprometimento na infância, né? Então, tudo isso foi sendo construído juntos, né, no dia a dia, com muito amor, com muita troca, o tempo inteiro, todo dia. Só que eu nunca quis usá-lo também como uma bandeira, né, enquanto ele fosse menor de idade. Porque depois que ele se tornasse maior, aí maravilha, a gente poderia partir para o ativismo que nós estamos vivendo hoje, e que é muito, muito prazeroso, porque a gente sabe que está fazendo bem para outras famílias que não tiveram esse amparo como nós não tivemos, né? Então isso é muito saudável, e para ele especialmente, se ele não gostasse, não é? Eu fui sentindo também, né, se ele tinha vocação, digamos assim, para lidar com deficiências que não fosse o autismo, digamos. E ele é apaixonante, sabe? As meninas com síndrome de Down, as meninas com paralisia cerebral, as meninas, sabe, são apaixonadas por ele e vice-versa, sabe? Isso é fantástico, isso é maravilhoso, sabe? Ele se entregou realmente a construir um amor universal pelo ser humano, né? E especialmente as pessoas que sofrem como ele sofreu, a injustiça social, né? Porque, independente dele não ter conquistado algumas coisas, né, ele não tem os códigos, né? Sabe, os códigos de relacionamento que os autistas, em geral, né, a maioria não tem. Mas ele foi quebrando os padrões, né, os paradigmas. Ele se diz, né, como é que você fala? Me digo quebrador de paradigmas. Né? Ele Que se maravilha. julga um quebrador de paradigmas. Então ele gosta de abraçar, ele é sinestésico, ele gosta de beijar, ele gosta de gente. Isso foi fantástico, porque ele se tornou um autista fora do padrão. Não é? E não que isso seja uma glória, mas ele é feliz sendo assim. Não é? Então o fato de não ter amigos, o fato de não fazer amigos, de não namorar, isso é sofrido, óbvio que é, muito mais até para os pais, sabe, que não conseguem ajudar, né? Mas o que acontece? Ele lida bem com essa realidade porque ele foi formado para ser feliz. Então ele sabe que tudo isso é uma coisa que pode ser que aconteça diferente, mas também ele não é isso que o deixa infeliz. Não é? Ele sofre, obviamente, mas ele vai revertendo isso, sublimando com outras buscas, né? Que a gente, inclusive, vai junto. Então, a gente sofre junto, a gente se alegra junto e a gente está junto para tudo. Verdade, com certeza. Cumplicidade verdade, de pai e filho. né, na verdade, é papel de pai e filho, era isso que eu ia falar, né? Era isso que eu ia falar. Isso que se a gente for pensar, eu sou totalmente ignorante de África. Eu sou analfabeta. E o Pedro sabe tudo, né? Então, cada um tem aquilo para ensinar para o outro, né? Verdade, com Eu certeza. nunca imaginei, Pedro, que a nossa origem estava lá na Etiópia, por exemplo. Né? A gente pensa, mas a gente nunca vai. Não, até tá bom. Em algum lugar lá atrás a gente veio, né? Mas a gente nunca vai tão fundo para descobrir quem a gente realmente é. A nossa ancestral chama Lucy. Lucy, que foi descoberta em Afar, na Etiópia. E a Lucy foi dado o nome da Lucy em homenagem aos Beatles. Aos Beatles, né? E você gosta dos Beatles, Pedro? Eu gosto mais, mas eu gosto mais de sertanejo. Eu gosto de Beatles, mas gosto mais de sertanejo. Sertanejo das antigas, Trio Parada Dura. Opa! E Galgos de Ouro. Você gosta de música boa, Pedro. Seu pai te ensinou Adoro. É sofrência, mas eu não sofro. Eu sou um puro artista. Eu não sofro com sofrência. Eu amo o Trio Parada Dura. Nossa, que legal, que legal. Ô, Pedro... Não sofro com nada me deprime.
Tá certo, a gente tem que tirar coisas boas de tudo que a gente vive, né? Aprender a ser contente todo dia, né? A gente não é feliz o tempo todo, a gente tem momentinhos de felicidade que a gente junta tudo, né? Para ser feliz. Eu falei que ia ficar com vocês meia hora, já estou há 40 minutos. Então, viu, Guto? Eu falei que ia ser um papo de comadre, era um papo de comadre. É uma delícia, porque nós temos muita coisa em comum, né, Mônica? Eu acho que a nossa realidade é muito comum e as pessoas desconhecem, né? Então é muito saudável, eu acho, quando a gente mostra a nossa realidade, porque as pessoas veem que o autismo tem felicidade no autismo, né? Dia do Orgulho Autista não é um orgulho falso, é um orgulho sincero, né? Nós temos alegria dentro do autismo, nós temos felicidade, isso é muito saudável para a mãe recém-diagnosticada, né? Que está sofrendo assim profundamente de ter um filho autista, está envergonhada de ter um filho com autismo, esconde da sociedade, não quer que saibam, não é? Eu acho que a gente dá um exemplo nesse sentido, né? Estamos no caminho certo. Então, Pedro, aí eu queria que a gente encerrasse com você dando uma palavra para esses pais de crianças pequenininhas que acabaram de descobrir que os filhos têm autismo. O que você falaria para esses pais? O Pedro, não o Guto. O Guto eu seja. Tá. Muito amor e fé de que eles vão conseguir, dentro da limitação deles, conseguir alcançar. Alcançar o quê? Alcançar as suas metas. Muito amor, porque o amor é tudo, é apoio, e eles vão conseguir alcançar as suas metas. É só acreditar neles, porque acreditando neles, tudo vai dar certo. Com certeza, com certeza. E você, Guto, qual a sua mensagem para os pais? Olha, para os pais, eu tenho assim uma técnica, sabe? Uma técnica que eu usei, usarei com o Pedro sempre, que é a seguinte: todo dia de manhã, um copo d'água, eu te amo, olhando nos olhos, isso tem que ser sincero, né? Verdade. Sabe? E à noite, eu te amo, olhando nos olhos, durma bem e um copo d'água. Isso daí, a nossa técnica, sabe? O amor, no nosso caso, não é um amor afetivo de pai e filho, ou de família, ou de mãe, não é um amor só afetivo, né? É diversão. É um amor de técnica mesmo, sabe? É um amor que ele dá certo, isso dá certo. Quando você olha para uma criança e olha para ela e pensa com sinceridade, eu te amo, né? Independente do que ela represente para você, ela vai crescer melhor, sabe? Jamais olhar para uma criança com o olho sofrido, muito menos com pena, com culpa, sabe? E nem se fala com raiva, né? Aí dá tudo errado. Dá tudo errado. Porque essa criatura, ela nasce e cresce com uma sensibilidade absurda, né? Então você tem que primeiro se conscientizar de que o amor é uma técnica, não é uma coisa piegas, não é uma coisa que, vamos amar, não é só o coraçãozinho, não. Ela é técnica que vai te ajudar a ter uma pessoa melhor e feliz todo dia. Verdade, como eu sou feliz todo dia. Todo dia, né? Olha, eu adorei falar com vocês. Eu só vou fazer uma parte, na verdade, né, Guto? O amor é construído, né? Ele não é imediato, né? E ele precisa da nossa vontade para que ele exista. Então, por isso que você fala de técnica, né? O amor é construção, o amor não é aquele mito piegas de todo dia, né? Que a gente escuta por aí. Eu aprendi muito com o quero que outras conversas, outra que você venha me contar quando você vai para a África. A gente vai te acompanhar dia a dia, vamos fazer um diário de bordo junto com o Pedro, para a gente aprender sobre essas coisas com vocês também, tá bom? E, de novo, Guto, muito obrigada pelo seu tempo. Pedro, muito obrigada pelo seu tempo. Parabéns pelo dia de vocês amanhã.
É um dia muito importante, é um dia que a gente vai falar para as pessoas que a gente é feliz sendo quem a gente é, do jeitinho que a gente é. Obrigada, viu? E um orgulho ter sido convidado por você entrevistado. Adorei, adorei, tá bom? Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.